Tal 8 pessoas invadiram o gramado da Vila Belmiro. Mas a imagem mais forte foi essa: o torcedor correndo em direção ao goleiro Cássio para agredi-lo. Os invasores foram identificados, detidos ainda no estádio, mas depois liberados após depoimentos. Eles foram autuados no artigo 41B do Estatuto do Torcedor por promover tumulto, praticar, incitar violência ou invasão. Podem ser impedidos de entrar nos estádios e detenção de até 2 anos. Todos os fatos foram relatados na súmula da partida. E no caso do Santos, o time será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e as punições podem chegar a R$100 mil e perda de até 10 jogos de mando. As cenas ganharam mundo e alguns jogadores se posicionaram. William do Corinthians fez um alerta, pediu providências e disse que algo mais trágico pode acontecer. Neymar, ídolo na história do Santos, revelou estar com vergonha e triste com os fatos. Poderia ser ainda pior. Reparem na imagem. Isso só não aconteceu graças ao jovem atacante Marcos Leonardo. O torcedor vindo ali no Cássio, ele tava de costas, então eu tentei proteger ele, que é um... Não preciso nem falar da pessoa dele, né? Um cara fenômeno aí que tá defendendo o Corinthians, então eu tentei defender ele da melhor forma possível, porque o que eu não quero comigo, não quero com os outros, então infelizmente tentei ajudar ele, como eu poderia ajudar um torcedor meu, ou então qualquer um. Então meu pai e minha mãe me deu um ensinamento de sempre ajudar o próximo, e vou seguir sempre assim. O Cássio se manifestou nas redes sociais por conta dessa agressão na Vila Belmiro e ele disse o seguinte, abre aspas: "Não podemos normalizar o que aconteceu ontem na Vila. Estivemos diante da possibilidade de uma situação bem mais grave. Atitudes precisam ser tomadas antes que aconteça alguma tragédia. Quero aqui agradecer o apoio e as manifestações que recebi." Em especial, fica o meu agradecimento aos jogadores do Santos que se posicionaram de maneira contrária ao fato. A união dos jogadores, independentemente de qual camisa vestem, nos dá esperança de que é possível melhorar nosso futebol, desde que haja boa vontade de todos os envolvidos, fecha aspas. Tá aí a postagem do Cássio nas redes sociais. O Neymar, ele tuitou sobre esse caso, né? Vamos colocar, o Neymar, inclusive, tem se manifestado muito, né? Ele tá tuitando online. Elogiou o Diniz, né? Elogiou o Diniz anteontem e agora escreveu também sobre as agressões lá na Vila Belmiro e ele escreveu assim: "Fico triste pela derrota do Santos, mas o que mais me entristeceu foi ver a atitude deste torcedor. É no calor do momento que tomamos atitudes que fazem a gente se arrepender e nos deixam com vergonha." Ele fez essa postagem aí nas redes sociais. Falando de campo e bola agora, o Corinthians se classificou mais uma vez sem fazer gol. Santos e Corinthians se enfrentaram pela Copa do Brasil. Jogo de volta, vitória do Peixe, mas classificação do Timão. O Corinthians segue vivo em todas as competições. Classificação heróica na Conmebol Libertadores, avanço às quartas na Copa e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, o que preocuparia a torcida e o técnico Vitor Pereira em um momento como esse? Pois bem, já são 6 jogos que o Corinthians não consegue marcar um gol sequer com seus jogadores. O desempenho ofensivo realmente está deixando a desejar. O jogo de ida contra o próprio Santos, na goleada por 4-0, foi a última vez que um jogador da equipe marcou. Depois disso, o Corinthians empatou com o Santos em 0-0, tomou 4 gols do Fluminense, empatou 2 vezes com o Boca Juniors, sem gols, e venceu o Flamengo. Mas a bola na rede foi contra. Com a derrota de ontem, somam-se 6 partidas na seca, um fato inédito para uma equipe que segue na briga em todas as competições que disputa. Apenas uma fase ou uma situação preocupante para Vitor Pereira? Vamos ver os próximos capítulos.
Vitor Pereira tem 52,1% de aproveitamento no Corinthians. E no Paulistão chegou na semifinal, aproveitamento de 38,9%. Libertadores está nas quartas também com 38,9% de aproveitamento. Copa do Brasil, quartas, 58,3%. E no Campeonato Brasileiro é o vice-líder, está com 60,4% de aproveitamento. Ô Zupac, é preocupante a maneira como as coisas estão acontecendo no Corinthians? Ou, diante de tudo que o Vitor Pereira passou, inclusive das emoções que ele não quer mais ter, tá tudo certo e aí as coisas podem se acalmar e ele começar a conquistar bons resultados, mostrando um bom futebol em campo? Preocupantes são as condições de trabalho que ele tem hoje. E eu não digo condições que o clube oferece a ele, são as condições que se apresentam para ele trabalhar, né? Porque, assim, o Corinthians, ele era um time com todo mundo escalado, que já tinha muita dificuldade de finalizar. Já era o time que menos finalizava no Campeonato Brasileiro com todo mundo. Então já era um problema crônico desse elenco, nas mãos do Vitor, nas mãos do Silvinho. Isso já acontecia. A partir do instante em que os jogadores começaram a se machucar todos, o centroavante que ele tinha foi embora porque queria ir pro samba. O Mantuan foi embora, o Renato machucou, o William machucou, o Maicon machucou, o Du machucou e voltou e tudo mais. A dificuldade não passou a ser o time que menos finaliza, é o time que não finaliza. É um time que não finaliza. E aí eu me lembro daquela famosa frase do Parreira, né, que foi muito ironizada, que o gol é só um detalhe. Para o Corinthians, o Vitor Pereira, o gol é só um detalhe, porque o time não faz gol e avança nas 3 competições, tá? Vice-líder de uma e avança nas 2, né? E é claro que é uma brincadeira, mas o gol tem sido um detalhe. Agora, para que o Corinthians se mantenha firme nas 3 frentes, especialmente na Conmebol Libertadores, que vai enfrentar um adversário do calibre do Flamengo, vai ser preciso agredir em algum instante. E aí ontem ele falou algo assim sobre os jogadores machucados, ele falou, olha, espero que alguns deles voltem para a Libertadores para que eu possa, e achei isso muito simbólico, para que eu possa montar um time que tenha capacidades de atacar, não só de defender. Então ele sabe que hoje ele consegue montar um time para defender. E ele ainda tem lá o Watson, o Juliano, o Roger Guedes, mas o Juliano está muito mal, atuações muito opacas, não percebe-se em campo. O Roger Guedes também tem ajudado muito pouco em termos de finalizar, os meninos têm corrido, mas ele vem sofrendo. E o Renato Augusto é um ponto de preocupação, porque o Renato ficou fora nos últimos jogos por um desconforto na panturrilha e na penúltima partida ele já era tratado como em estágio de transição. Certo. No jogo de ontem o Renato foi ausência e o Corinthians informa que ele volta para o DM. Então o Renato regrediu, o Renato não evoluiu. O Renato agora está machucado, lesionado e o Vitor trata o Renato como grande dúvida para os jogos contra o Flamengo. Maicon, William e Fagner devem voltar. Então é um problema crônico que ele vai ter muita dificuldade para resolver. Por enquanto, o gol tem sido um detalhe. Apesar de não conjugar o verbo gol, como diria o poeta, né? Apesar de não ter gol no seu vocabulário, tá indo. Inacreditavelmente, o Corinthians está indo. Ou seja, então tudo bem o Corinthians não tá marcando, desde que ele esteja se classificando, porque não tem condição o Vitor Pereira de mostrar algum bom trabalho. É só tudo bem para quem olha para temporada, digamos assim, com base nos últimos 3 jogos, basicamente. E não pode ser tudo bem, porque não dá para continuar assim. Isso não é sustentável. Mas um time pode se classificar no mata-mata sem fazer gols, desde que faça nas séries de pênaltis. Mas não dá. Não é assim, não pode ser. No Campeonato Brasileiro, então, que é em formato diferente, são pontos corridos, nem se fala. É claro que existem todas as dificuldades, elas precisam ser consideradas, os jogadores que estão fora, os que estão demorando para voltar. Eu acho que a ideia do Vitor, que está fazendo um tipo de futebol que não é o que ele prefere, não é o que ele gosta, não é o que ele queria fazer, não é o que ele pretende continuar fazendo, é o que dá para ele fazer nesse momento. E ele, óbvio, só está sendo aplaudido, como foi, o Gustavo acaba de me mostrar um vídeo aqui da chegada do Vitor Pereira à Vila Belmiro, a entrada ali no setor da torcida do Corinthians, ele foi aclamado ali. Por quê? Porque a classificação sobre o Boca Juniors na Libertadores está fresca na memória da torcida, a vitória sobre o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil, também está fresca, e como isso aconteceu?